Neurociências e o cérebro. Quando as células enlouquecem. O corpo é constituído por um conjunto de órgãos, organizados em sistemas com determinadas finalidades. O sistema nervoso é o coordenador das funções do nosso corpo, recebe as informações do meio externo e interno, processa-as, coordena-as e elabora respostas que se exprimem em comportamentos, pensamentos, estados mentais. No sistema nervoso, o cérebro tem um papel essencial. Como todos os tecidos presentes no organismo, o sistema nervoso é constituído por células, sendo os principais as células gliais, que fornecem nutrientes e protegem os neurónios, e estes últimos que são responsáveis pela transmissão e pelo tratamento da informação. A informação é transmitida através dos axónios por um impulso eletroquímico que, ao chegar ao fim da dendrite, ativará a emissão de neurotransmissores, que irão estimular um processo semelhante no neurónio seguinte. Dentro destas células existem três tipos que diferem na função: os neurónios aferentes, que recolhem estímulos, os eferentes, que transmitem as mensagens para os centros efectores, e os de conexão, que interpretam as informações e elaboram as respostas. Enquanto vivemos, no nosso cérebro, milhões de neurónios organizados em redes trocam informações sobre a forma de descargas elétricas e químicas, que atravessam bilhões de pontos de informação. O papel do sistema nervoso consiste em transmitir os sinais de um grupo de neurónios para outro. Essa passagem dá-se o nome de sinapse. Entre a recepção do estímulo e a resposta há um conjunto de estruturas do sistema nervoso que comunicam e coordenam as mensagens. Cabe ao sistema nervoso periférico assegurar as relações entre o sistema nervoso central e outras componentes do organismo. Vamos focalizar a nossa atenção em algumas estruturas do sistema nervoso central, designadamente o cérebro. Este é constituído pela espinal medula e pelo encéfalo. A espinal medula encontra-se na coluna vertebral e é uma estrutura constituída por neurónios com bainha de mielina no exterior e por uma substância cinzenta no interior, desempenhando as funções de coordenação e de condução de mensagens do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. A dor, a temperatura e o toque são exemplos de estímulos recebidos pelos órgãos receptores e são transportados pelos nervos sensoriais à espinal medula, que por sua vez os conduz ao cérebro, que processará estas informações em áreas específicas. Em sentido oposto, a espinal medula conduz as respostas processadas até aos órgãos efetores. O cérebro constitui a parte mais desenvolvida do encéfalo e compreende os dois hemisférios, esquerdo e direito, ligados entre si. Estes estão separados por uma fissura longitudinal e ligados por um sistema de fibras nervosas chamado corpo caloso. O córtex cerebral é a camada cinzenta que cobre os hemisférios cerebrais e onde residem as capacidades superiores dos seres humanos. Cada hemisfério é constituído por 4 lobos que, apesar de especializados, atuam de forma coordenada e complementar em determinados processos. Os lobos occipitais responsáveis pela visão, os lobos temporais responsáveis pelo processo de análise auditiva, lobo parietal responsável pela recepção de sensações e o lobo frontal, onde fica o córtex motor. O córtex pré-frontal é o responsável pelas principais funções intelectuais superiores que distinguem a espécie humana de todas as outras. Está intimamente relacionado com a memória, permitindo-nos recordar o passado, planear o futuro, resolver problemas, antecipar acontecimentos, refletir, tomar decisões, criar o próprio mundo. Estas áreas são o grande organizador do pensamento reflexivo e da imaginação. Para além de assegurarem as funções que referimos, permitem tomar a consciência delas. Contudo, para além das funções que descrevemos, as áreas pré-frontais envolvem complexas relações com as emoções. Uma doença cerebral que afeta grande parte da população mundial é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e irreversível e com causas e tratamento ainda desconhecidos, podendo-se apenas relacionar uma idade mais avançada a uma maior incidência da doença. A incógnita à volta da sua origem deve-se principalmente ao facto de cada paciente sofrer a doença de forma única, havendo pontos em comum como a perda progressiva de memória. Este costuma ser o primeiro sintoma, seguindo-se progressivamente a deterioração de outras funções mentais que levam à completa ausência de autonomia do paciente. Nós deixamos sempre a porta fechada, não é? Fechada à chave. Deixo tudo desligado, o gás, a água, tudo, não é? Vivo para ela. Totalmente para ela. E é isso que peço a Deus. Para nos dar coragem de ultrapassar esta situação. No meio que rodeia os neurónios existem alguns fragmentos proteicos. Num cérebro com Alzheimer existem alguns fragmentos proteicos com o nome de beta-amiloide. Estas moléculas apresentam capacidade de se ligar entre si, dando origem a uma substância mais extensa, ao que se dá o nome de placa, que se agrega à parte externa dos neurónios. Captando o antigênio célula hostil, as células de defesa do cérebro reagem, segregando substâncias químicas poderosas. Mas este contra-ataque é uma espada de dois gumes e, ao reagirem, os químicos de defesa desencadeiam uma série de reações que
que vão lentamente destruindo o neurónio. O cérebro era visto como uma caixa negra cujo conteúdo era impossível descobrir. Mas hoje, com o desenrolar da ciência, tem-se conseguido, através da engenharia genética, biologia molecular e bioquímica, entender uma ínfima parte do que se passa nele. Ao começarmos a entender o seu funcionamento, estamos um passo mais próximos de perceber as nossas potencialidades e os mecanismos que despoletam enigmas como a doença do Alzheimer.